Salve, salve pessoal, tudo bem com vocês? E hoje é dia de falar de X-Men. Hoje é o nosso penúltimo episódio da segunda temporada da Era de Krakoa. Antes de começar aqui a analisar esses dois quadrinhos, essas duas edições, temos que conversar alguns detalhes, algumas coisas eu acabei não falando no episódio anterior, no nosso vídeo anterior. Eu acredito que vocês lembram quando eu falei, olha, eu vou omitir aqui um personagem, mas não tem como, afinal de contas ele está até aqui, ó, na capa. Então temos que falar sobre o Vulcano, temos que falar algumas outras informações aqui sobre Krakoa para a gente entrar realmente aqui nas histórias. Quando a gente omite alguma coisa, quando a gente não conta, é porque realmente aqui as sagas ficam aumentando. Então, caso eu dissesse alguma informação, teria que ter a busca aí de uma nova saga, de ler outro material, e aí eu iria ganhar mais tempo, tem que ter mais tempo aqui para formular. Então, o que a gente vai conversar hoje para a gente começar a entrar aqui nesses quadrinhos? Alex Summers, o Vulcano, é irmão do Ciclope. Olha aí o Summers no sobrenome. Então, ele é um personagem que vai estar aqui recorrente, que ele já estava lá no episódio anterior, mas o que eu tenho que falar? Ele não foi o que matou a Lilandra realmente. Na verdade, ele mandou matar a Lilandra, como eu já falei. E o que acontece? Ao matar a Lilandra, isso desencadeou aí uma grande guerra, que foi já uma minissérie chamada Guerra dos Reis, onde ele estava ali no domínio de Shi'ar, ele estava arrumando treta ali com várias civilizações, com vários planetas, e um deles era os Inumanos. Mas isso tem uma história bem antes, chamada X-Men: A Gênese Mortal. Talvez você conheça, é bem clássico aí essa saga, e eu acredito que eu vou ter que trazer aqui para vocês. Eu acredito até para mim ficar bem mais imersivo perante a situação. Então, o Vulcano tá vivo. O Vulcano, ele teve um processo de retcon aqui na saga de Krakoa, como a gente conhece. Já falei várias vezes aqui nos vídeos sobre as ligações que o Jonathan Hickman faz com os personagens, com os arcos. Sempre quando acontece alguma coisa, eu estou trazendo essas informações. Então fica aí mais um pouco sobre o Vulcano, porque realmente ele vai participar aqui, então vai ser necessário falar essas informações. Já começando um pouco a folhear aqui o quadrinho, aqui a gente vai ter a aparição dele. Isso aqui é um sonho / flashback, onde aconteceu também nas edições anteriores, que eu acabei não dizendo. Vamos entrar aqui em alguns detalhes, só um pouco antes aqui para conversar, porque isso aqui vai acontecer na Casa Summers. Falamos no primeiro vídeo da segunda temporada sobre a Casa Summers, onde tem mais um detalhe que eu tenho que falar para vocês. Realmente era o que eu estava percebendo ali quando eu estava lendo o quadrinho, que não necessariamente eu fiz uma pesquisa. A Casa Summers é em Krakoa sim, só que na verdade é um pedaço de Krakoa lá na Lua. Então, o que a gente conversou lá no vídeo número 1 é sobre uma extensão ali de Krakoa na Lua. O que a gente já falou sobre a ida para outra ilha. Então, se vocês assistirem novamente, vocês vão perceber que eu falei da Casa Summers. E aqui, o Vulcano tá na Casa Summers, lá na Lua, onde vai começar o enredo da edição número 10 de X-Men. Então, vamos entrar agora sim para a edição número 10, os penúltimos capítulos ali, para entrarmos na terceira temporada. Então, o Vulcano, ele sofreu um processo de retcon, onde houve-se uma luta com os Inumanos, como eu já falei aqui no começo do vídeo. Ele lutou contra o Raio Negro, acredito que vocês conheçam aqui ele. E ele ficou preso numa fenda espacial. E uns relatórios lá do quadrinho anterior
aqueles prelúdios que eu sempre aqui falo com vocês, fala que ele é dado como morto, mas depois ele aparece, ele tá na luta no Ovo Rei e acaba dizendo que na verdade ele não estava morto, ou seja, foi feito outro relatório, ou seja, foi dito ali que ele estava vivo, mas eu acabei omitindo, acabei não dizendo porque ia ter esses outros detalhes aí que vai ter que ser necessário a gente falar desse quadrinho, que eu vou chegar lá com essas informações ainda hoje. Então, temos aqui a capa, onde se tem esse império, onde essa edição número 10 é uma tie-in do que seria o início da saga Império, que a gente vai fazer aqui as resenhas no canal. E aqui serve-se como se uma tie-in, mas tudo é interligado. É incrível quanto a Marvel ela trabalha com interligamento de saga X-Men, Quarteto Fantástico, inclusive algumas edições já comentadas aqui no canal vai estar no crossover de Império. Alguns personagens que eu vou acabar não entregando vai aparecer sim aí nesse grande evento e não vai faltar aqui no nosso canal. Então temos aqui a capa que teria aqui Império, temos aqui Krakoa e vamos entrar aqui já na história, edição número 10. Então temos aqui o Alex Summers, o Vulcano Gabriel, tendo uma invasão aí de alguns alienígenas nessa fenda onde se houve durante muitos anos, escrito aí nos quadrinhos no cânone, que ele estava nessa fenda. E ele é pego por uns alienígenas, ele é pego ali com os alienígenas, mas fica sempre a entender, no caso, esses dois interlúdios, que seria um sonho ali do Gabriel. E aparece duas personagens onde eu não conhecia, que vai estar nessa saga, que agora eu vou revelar para vocês, acredito que vocês conheçam, que é a Gênese Mortal. Então a Gênese Mortal é uma graphic novel, um trabalho ali que vai explicar a origem do Vulcano, do Gabriel Sammer, vai explicar toda essa treta, até, por exemplo, a ele lutar contra Shi'ar. É uma vingança dele enorme ali, que vocês não têm noção, que ao preparar esse material, é muita coisa. Vai aparecendo muito detalhe, que tipo, um quadrinho de tantos anos atrás chegou para isso aqui. Porque não adianta a gente fazer a crítica falando só sobre isso aqui. A gente tem que saber de onde veio determinado personagem. E como eu já falei a vocês, eu não conhecia esses dois. Eu já ouvi algo relacionado ao Gabriel sim, mas sobre essas duas mutantes eu não conhecia, que é a Petra e a Reprise. Elas são mutantes, elas têm poderes e elas estão ali, acredito que até pela estrutura que o Jonathan Hickman fez, porque elas estavam lá na Gênese Mortal. Eles fizeram parte ali de uma missão do Professor Xavier, inclusive era em Krakoa, e isso lá nos primórdios dos X-Men, onde, gente, é uma história assim que eu não vou entrar aqui, que é digna de outro vídeo fácil. Fica aí a cobrança de vocês para eu falar sobre esses detalhes. Então temos aqui esses personagens que apareceram lá nesse quadrinho clássico. Nós temos aqui o interlúdio falando sobre Império, sobre essa luta entre os Kree contra os Skrull e também sobre os Kotates. Isso tudo vai ser contado no vídeo sobre Império, sobre a minissérie. Isso tudo vai ser contado aí com as tie-ins, tanto aqui dos X-Men, caso eu encontre ainda, a gente falar de Vingadores, X-Men, que aconteceu esse evento em várias edições. Então, temos ali o Gabriel Summers na Casa Summers, lá na Lua, pronto, tudo explicado, tudo mastigado, onde tem a aparição dos Kotates. Os Kotates, eles eram criaturas que estavam ali nos primórdios ali do cósmico da Marvel, onde tinha uma treta grande com os Kree,
onde eu não vou entrar aqui em detalhes, mas eles acabaram perdendo essa luta, toda essa situação. Eles são seres bem inteligentes, eles são vegetais e isso vai fazer uma ligação enorme. Só um detalhe, o nome dessa edição é Fogo. O nome da edição é Fogo. E os Cotates aparecem porque já é um prelúdio, já é uma tainha aí do início dessa guerra, onde eles vão querer tomar o lugar deles. E assim, já comecei um pouco sim, Império, a história é muito boa. A história é muito boa sim. Então aparece ali os Cotates lá na Casa Summers, onde, como eu já falei aqui, o nome da edição é Fogo. E os alienígenas iniciais lá, que pegaram ele, colocou um poder nele. Só vou botar só mais um pouco aqui. E ele absorve poderes. E ele caminhando ali na Lua, os Cotates aparecem e ele causa uma explosão. Ele causa uma explosão grande, realmente é fogo mesmo, e acaba dando aí um golpe aos Cotates, onde depois as coisas se acalmam. Ele é ali apaziguado pelos X-Men lá. O Cable tá lá, a outra filha dele, a própria Jean aparece, o próprio Ciclope, e aí temos dado aí o início da Guerra do Império. Ficou muito interessante esse prelúdio. Eu acredito que até eu dando essas informações ficou mais interessante ainda, caso você não conheça essa árvore genealógica dos Summers. Então, Fogo se resume a isso. Fogo se resume a uma preparação para a saga Império. A edição número 11, olha que capa linda, olha que a capa e a contracapa, que na verdade a contracapa é realmente X-Men 11, o penúltimo edição aqui para a gente terminar a segunda temporada, e é incrível esse quadrinho, é incrível, onde a participação, a cabeça é o Charles Xavier, inclusive o nome do quadrinho, Uma Guerra, um Mutante. Isso aqui foi incrível, Se aqui, nessa edição número 10, tivemos um interlúdio, tivemos ali uma deixa, aqui também. Aqui a gente vai ter uma deixa do que está acontecendo lá naquele portal, algo já comentado, já aqui no vídeo número 1 da segunda temporada. Aqui a gente vai ter deixas para a segunda temporada. É um trabalho maravilhoso e Jonathan Hickman consegue, né? Consegue costurar, consegue colocar a saga para destruir minha cabeça. Ou seja, o material aqui é incrível. Essa luta aqui, talvez a gente vai falar lá no último episódio. Então, mas essa capa é maravilhosa. Vamos agora entrar sobre a edição número 11, a penúltima, para iniciarmos aí a segunda temporada. Estamos aqui em Arakko, onde temos essa ligação com o primeiro vídeo que temos, a edição número 1, onde aparece um invocador. Se aqui no início do vídeo eu falei sobre essa retcon, digamos minha, sobre o Gabriel, sobre a Casa Summers, vamos fazer uma pequena retcon aqui, que na verdade nem é uma pequena retcon, é só uma informação que na verdade o invocador não é filho do Apocalipse, ele não é filho, ele é neto. Eu não sei porque lá na edição, talvez eu até consiga depois essa informação, porque realmente a gente vai entrar na lore, a gente vai entender toda essa situação, toda essa separação de Arakko, Krakoa, enfim, a gente vai ter informações. Mas aqui nesse quadrinho a gente já começa a entender que na verdade o invocador é neto dele, neto do Apocalipse. Então temos aí um prelúdio, digamos ali, de como vai ficar a situação do invocador. Temos aqui essa cena clássica, a gente já mostrou no primeiro vídeo sobre essa região aqui, que foi ligado ali às ilhas, que abre-se o portal. E temos aqui também a sinopse de Império. Por quê? Porque inclusive tem também, né, aqui o selo Império, porque aqui também os Cotates vão aparecer, agora sim em Krakoa, na parte terrena de Krakoa, e não mais na Lua.
E aqui temos a grande participação, que estava tudo calmo, né? Tudo calmo ali perante o Magneto com seu sangue quente, deu até uma acalmada aqui. Já falamos em vários vídeos como ele estava calmo, que estava se tornando-se um herói, inclusive estava usando branco. Inclusive conversamos aí sobre essa simbologia das cores ali do Magneto. Temos a aparição de Êxodo, já falamos aqui também. Digamos que ele é o lado místico de Krakoa, o lado místico dos X-Men, que fala sobre os heróis, já falou mal da Feiticeira Escarlate, já comentado aqui também, dando aula para as crianças, para o futuro dos mutantes, explicando ali, fala-se também já da preocupação dele perante a essa diferença que está acontecendo lá em Krakoa, porque afinal de contas os Cotates são plantas, então o Êxodo aí, ele tem todas essas informações, essas presciências, podemos dizer assim, depois precisamos melhor. Então aquelas mesmas crianças, ele usou o mesmo núcleo das crianças, falando do dia D, falando da Wanda Maximoff, vídeo já deixado aqui. E aí, temos a invasão dos Cotates, temos aí a invasão dos... E eu gostei muito dessa parte aqui do Magneto, mostrando os trajes, né? E também o capacete, os capacetes. E falamos também da simbologia do branco, que seria de paz, seria que estava tudo de bem. E aí vemos o Magneto meditando e a magia, acredito que seja o Apache aqui. Olha, estamos sendo invadidos pelos Cotates. Na verdade, ela não chega nem a falar os Cotates, mas ela vai saber bem mais rápido, porque vai ter a revelação e precisamos da sua ajuda, precisamos que você desça aqui a porrada. E tá acontecendo outra coisa em outra edição, que eu vou acabar falando no próximo vídeo, onde estava o Wolverine, onde estava a Jean, etc. No próximo vídeo a gente fala sobre isso. Então o Magneto usa novamente o seu traje roxo, que na verdade nem encaixaria deixar ali o Magneto com traje branco, pelo que ele vai fazer, que é o que ele faz de melhor, manipular o metal e descer ali a porrada nos Cotates. Então é um quadrinho que foca mais na ação, é um quadrinho que foca mais ali no início do que vai acontecer ali em Império, que também não só vai ser de ação. Eu já li ali as primeiras edições do encadernado, que vai ter toda uma explicação sobre a origem, sobre as lutas, enfim, você se prepara ali. Tem alguns detalhes que eu não pensei que a Marvel ia fazer e fica para outro vídeo, Então a gente tem aqui muita ação, temos ali os outros X-Men também, além do Magneto. Inclusive a magia, entre aspas, autoriza, olha, faz de melhor e tal. Então é um quadrinho mais de pancadaria mesmo, gostei muito. Tava tudo muito calmo, né? As coisas mais calmas. E o quadrinho, ele se resumiu mais a isso. Se resumiu muito. Olha que cena. Magneto aí em ação. Então, não, calma. Eu falei do Êxodo, ele fala ali sobre o Magneto e ele mostra que o Magneto é um herói pelo fato de estar lutando ali contra os Cotates. Olha, ele é o nosso herói, as crianças, ele é o nosso herói por tudo, por estar protegendo eles, né? Talvez as crianças nem conheçam o que Magneto fez. Apesar que ele falava muito da Feiticeira Escarlate. Mas aqui ele acaba não falando o que Magneto fez. E aí aparece sim os outros X-Men agora já. Mas eles estavam em outra edição de outro quadrinho que a gente vai falar. Porque vai ter a ligação. E aqui terminamos o quadrinho já nessa preparação. São dois quadrinhos muito importantes. São dois quadrinhos que realmente somam muito aqui em Krakoa. Então essas duas edições aqui trabalham muito bem, tanto sobre o Império, tanto sobre essa questão de início, para iniciar a terceira temporada. Então, quando for o próximo vídeo, vamos focar
no final da segunda temporada de Krakoa, que não é sobre os Cotares, não é sobre Império, é sobre o final ali, sobre o Invocador, sobre essa questão dessa ilha. Então deixamos o Império para os próximos vídeos, porque realmente finalizaremos no próximo vídeo aí a segunda temporada da Ilha de Krakoa. Eu vou ficando por aqui. Se tiver alguma informação, se você tiver alguma crítica, será que eu omiti demais? Será que realmente era para eu ter dito? Comenta aqui. Comenta aqui. Eu não sou o senhor da razão. Isso vai me melhorar até mais para criar conteúdo. E é sobre isso. Espero que vocês tenham absorvido todo sobre esse material e finalizaremos aí no próximo vídeo a segunda temporada. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado e até mais!